Vinícius Júnior não foi convocado para a seleção brasileira, mas será que ele merecia a convocação? É sobre isso que nós vamos falar hoje, já fazendo pedido para você que já é inscrito no nosso canal para deixar o seu like no início do vídeo. Isso me motiva muito a continuar gravando aqui para vocês, beleza? E para você que ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se e vem fazer parte do nosso time. E a notícia é essa: Vinícius Júnior não foi convocado, como todos vocês já devem saber. E a gente tem alguns pontos aí para debater da convocação do Tite. Já vou alertando que o principal é justamente esse que está no título do vídeo: o Vinícius Júnior não está. Vamos lá, o Tite começou a dar entrevista falando sobre a convocação, dizendo que não iria chamar nenhum jogador do futebol brasileiro, a exceto de um atleta que teria tido um acordo com o clube para que ele fosse liberado. E a gente percebeu durante a convocação que esse atleta foi o Gabriel Chapecó, o goleiro, que é reserva no Grêmio, é reserva do Breno, e aí ele vai desfalcar o Grêmio, até porque ele era reserva, é uma oportunidade dele de ganhar um espaço ali na seleção, de ajudar, mas na prática a gente sabe o que acontece, não vai passar de terceiro goleiro desses que o Tite já levou o Ivan, já levou o Cleiton e outros goleiros jovens, que mais é uma observação para uma possível seleção sub-20 do que para a seleção principal. Lateral direita, ele levou Danilo e Emerson Royal. Na lateral esquerda, ele levou o Alexandro e levou o Renan Lodge. Como ele não estava chamando ninguém do futebol brasileiro, então ele não levou o Arana, que na minha opinião, inclusive, deveria ser titular desse time. E aí levou o Renan Lodge, que já tinha sido, inclusive, titular com o próprio Tite. Na zaga, ele levou o Thiago Silva, Marquinhos, Militão. Acho que esses já garantidos praticamente nesse ciclo da seleção. E ele leva o Lucas Veríssimo, que vem jogando bem no Benfica e acho que foi razoavelmente bem na seleção. Nenhuma grande surpresa. A gente chega no meio-campo, a gente tem alguns pontos aí para debater. Primeiro, o Tite chamou o Gerson. E eu não chamaria o Gerson de forma nenhuma. Por que eu não chamaria o Gerson, ex-Flamengo, hoje no Olympique de Marseille? O Gerson não é titular absoluto do Olympique de Marseille. A própria torcida do Olympique de Marseille tá putaça com o Gerson, fazendo campanha para ele sair do time, dizendo que ele é protegido do Sampaoli. O próprio Gerson já teve discussão lá, confusão com outros companheiros de time no Olympique de Marseille. O Gerson não tá bem. O Gerson não tá bem na França. E aí é inacreditável que o Gerson é convocado e no mesmo campeonato que o Gerson joga, o Bruno Guimarães joga. E o Tite não viu. O Bruno Guimarães, que foi campeão olímpico, que jogou algumas partidas razoáveis na seleção principal, o Tite não viu. Deu espaço para o Gerson. Acho que um debate diferente é quem é o melhor jogador. Quem é melhor jogador, Gerson ou Bruno Guimarães? Eu prefiro o Gerson. Só que no momento, e futebol é momento, o momento é mais do Bruno Guimarães. Mas o Tite não levou o Bruno Guimarães e levou o Gerson. E aí tem o Coutinho, né? Uma das grandes polêmicas, se não a grande polêmica dessa convocação. Convocou o Coutinho por quê? Coutinho não tem 6 jogos na temporada, não tem. O Coutinho não vem jogando bem já há uns 2 anos, 3 anos. O Coutinho passou um período emprestado no Bayern de Munique, era terceiro reserva do Bayern, nunca se firmou como titular do Bayern de Munique. Coutinho sofreu com lesões. Aí eu pergunto para você, por que trazer o Coutinho agora? Ah, porque é um jogador de confiança do Tite? Porque o Tite quer recuperar o futebol do Coutinho? Então poderia ter testado em outros jogos. Vai testar contra Colômbia e Argentina? O Coutinho? Eu acho o Coutinho um jogador sensacional. Se ele voltar a jogar o que um dia ele já jogou ali em 2017, 2018, sensacional. Quem ganha com isso é a seleção e o Barcelona. Mas hoje eu não vejo motivo nenhum para você convocar o Coutinho. Até o Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da TNT Esportes, falou: seleção brasileira não é spa. Não é clínica de reabilitação para convocar jogador que está jogando mal e esperar que ele jogue bem. Pelo contrário, é para pegar quem está melhor e colocar para render mais ainda na seleção.
Então eu desaprovo a convocação do Coutinho. Não teria chamado. O Tite disse que o Coutinho foi no lugar do Everton Ribeiro. Então o Tite ia errar 2 vezes, porque o Everton Ribeiro tá mal. Mas na seleção, o Ribeiro ainda fez alguma coisa útil. Então teria algum sentido. Agora, Coutinho não dá. Vamos esperar aí, porque é bem a cara mesmo do Coutinho ir jogar muito com a seleção. E ótimo, vou vibrar muito com isso. Agora, foi muito arriscado a convocação do Coutinho. A gente vai pro ataque. Ele não chamou ninguém do Brasil, evidentemente. Então a gente não tem Gabigol, a gente não tem Hulk. Enfim, a gente não tem alguns nomes aí. Na direita, ele chamou o Antony e o Rafinha. Eram os dois que tinham que chamar mesmo. O Antony vem muito bem desde as Olimpíadas. Faz uma temporada muito boa com o Ajax. E o Rafinha é o titular da posição nesse momento com a seleção brasileira. Jogando muito o Rafinha. Jogando muito o Rafinha. Tem que ser convocado e tem que ser titular já no próximo jogo da seleção brasileira. Ok. Para centroavante, ele chamou o Gabriel Jesus. Na minha opinião, um erro. Porque o Gabriel Jesus está fazendo um excelente início de temporada com o Manchester City. Jogando como um ponta. Às vezes pela direita, às vezes pela esquerda. Na maioria das vezes pela direita. E o Gabriel Jesus já jogou pelo lado direito com a camisa da seleção. Só que nesse momento não tem espaço na direita, porque já tem Antony e Rafinha. E aí o Tite chamou o Gabriel Jesus para jogar de camisa 9. O Jesus já rendeu de camisa 9 com o Tite lá no início do trabalho. Mas recentemente não rende não. E aí, grandes são as chances da gente ver o Gabriel Jesus jogando mal de novo. Isso porque ele vai jogar numa posição que não é a dele. Então acho que o Tite mandou mal, poderia ter chamado o Arthur Cabral, por exemplo, que é o brasileiro mais goleador desse início de temporada. Chamou o Firmino. Firmino merecia a convocação. Talvez a melhor equipe nesse início de temporada europeia é o Liverpool. E o Firmino merecia a convocação. O problema do Firmino é que ele nunca joga bem na seleção. Mas ele merecia a convocação. Agora, do outro lado, vem uma polêmica, né? Tinha o Neymar, óbvio. E quem é o reserva do Neymar? O Tite chamou mais um centroavante. Chamou o Matheus Cunha. O Matheus Cunha. Cara, pra quê? Por que não chamou esse cara aqui? O Vinícius. Por que não chamou o Vinícius, cara? O Vinícius é um dos melhores jogadores do Real Madrid. Eu não concordo quando dizem que ele é o melhor jogador do Real Madrid. Para mim, o melhor jogador do Real Madrid, evidentemente, é o Benzema. Mas o Vinícius faz a melhor temporada dele no Real Madrid. E isso com a temporada começando. Tá jogando bem no Campeonato Espanhol, tá jogando bem na Champions. O Vinícius está jogando muito. E ele tem características... Não estou comparando técnica, gente, pelo amor de Deus. Mas ele tem características que lembram o Neymar. Então, para o cara ser o reserva do Neymar e de repente entrar caso precise, o time não vai mudar tanto o jeito de jogar. E o Tite preferiu chamar mais um centroavante. Eu não sei se na cabeça do Tite ele vai testar o Gabriel Jesus na esquerda, por exemplo. Testa o Gabriel Jesus na esquerda e os dois centroavantes são Matheus Cunha e Firmino. Mas o fato é, o Vinícius precisava ser convocado. O Vinícius é top 3 melhores brasileiros dessa temporada na Europa. Na minha opinião, Paquetá, Arthur Cabral e Vinícius. É a minha opinião. Esse seria meu top 3 de brasileiros na Europa. E o Tite, numa convocação que ele não chama ninguém do Brasil, ele ainda tirou o Vinícius, que já tinha sido convocado antes. Então não dá para entender. É uma confusão do Tite, é uma confusão nessa convocação, na montagem desse elenco. Vamos ver se isso vai dar certo no jogo. O Brasil enfrenta no dia 11 a Colômbia, no dia 16 a Argentina, 2 jogos difíceis. Vamos ver como esse time reage. Agora o Vinícius Júnior estava pedindo passagem sim, e eu acredito que ele merecia ser convocado. É uma injustiça para mim, jogadores como Coutinho, que não estão jogando há muito tempo, serem convocados, e um jogador como Vinícius Júnior não ser convocado. Eu acho injusto. Mas eu queria saber de vocês. Você acha injusto também? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber, ela é bem importante para mim. Inscreva-se no canal se quiser nos ajudar e também entrar para o nosso time rumo aos 8.000 inscritos. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!